Nem todos os momentos eu começo a analisar, sabe, de uma certa forma. Gente, eu sou terapeuta holística, vocês sabem disso, né? Então, a gente tem uma sensibilidade bem forte em relação a vários pensamentos. E esses pensamentos se tornam ondas, eles se tornam pontos de acontecimento no planeta Terra, mas porém também está gravado no cosmos, tá? Então, tem muitos pontos que a gente tem que analisar, que aconteceram aqui no planeta, que se colocaram como espiritualidade, sabe? De repente, eu acho linda a flor de lótus. Ela é maravilhosa, nossa, ainda mais quando mostra, né? Realmente que existe essa planta, flor de lótus, no nosso planeta Terra. Mas teve, vocês vão escutar isso aqui, tá, gente? Que eu tá passando o carro aqui de venda aqui, vocês vão escutar esse negócio aí. Então, de repente, dá até pra dar uma risadinha. Mas eu sei qual que são o que foi deixado no universo em termos do que se aconteceu naqueles momentos no planeta Terra. Viu? Consegui encaixar de novo. Um deles, como vários, né? Parecido, ainda bem que já. Acho que já desconfiaram, né? Que não tem nada a ver. Tanto faz lá, tá sentado, tá sendo exclusivo, sei lá, é guru, né? Os guru das espiritualidades que surgiu aqui no planeta um determinado tempo. Houve o Woodstock, tá? Woodstock também deu uma liberada, né? Foi muito doido aquele negócio. Gente, na época foi assim, eu fiquei, meu Deus. E assim, foi lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o pessoal ainda estava na base das mulheres com vestido aqui, sabe? Tá tudo assim, tinha que ser todo engomadinho. Os homens eram uma coisa assim, bem parruda, né? Casar, né? Aquela coisa toda. Então não tinha muito idealismo. Minha mãe mesmo me falou uma vez que na época que ela casou, não existia isso, casar por amor. E quando ela falou isso, eu achei aquilo estranho, sabe? É, Ué, mas eu não entendi por que duas pessoas conseguiram casar sem sentir amor uma pela outra. Então, começou mais um ponto de questionamento, né? Puxa, eu questionei a ação dos padrões, né, em cima. Porque eu era pequena, eu criança, meus pais eram imagem adulta, entendeu? Então, assim, também envolvia captar já naquela época, mesmo, sabe, sendo uma criança, captar aquela relação, né, do meu pai e da minha mãe. Tinha hora que era legal, sabe, os dois eram sempre juntos um com o outro, né? Então eu vi esse lado neles também. Mas aí, voltando ao assunto lá do guru, tá? Aí vocês verem que foi um casamento sem amor, que a minha mãe colocou sem amor e tal. Aí, ao mesmo tempo, surge um cara que joga um tal de amor livre no planeta Terra. Não! Aí que eu falei, escancarou de vez, né? Não. É, não foi um movimento hippie, assim, bem. Não. O pessoal fumava maconha demais, mas não dava para entender por que teve essa percepção e todo mundo achou que, pô, tinha que seguir, porque o cara que estava emanando energia de, deixa eu ver aqui, luxúria, o que é? Mas eu acho que esses 7 pecados capitais não deve valer para eles, não, né?
eles não têm essa profundidade. Eu tenho muito isso, sabe? Em todos os questionamentos que eu vejo que sabe, aqui de pensamentos diferentes, né? E há vários. Nossa, no momento, então, o trem tá complicado nessa escuridão, viu? Não. Aí voltando lá pro volta dos anos 60, eu tô virando professora de história. Eu tô achando legal isso. Tô vendo, acho que eu tô vendo professor de história, tô fazendo todo mundo dar uma entendidinha que lá no livrinho era assim, nossa, tá certo ter matado, sabe? Tinha que se ter um poder maior dentro do país. Aqui também tá vivendo esse questionamento aí, sabe? De um ter que ser um maior do que o outro, né? E com canhões na mão, né? Com canhões na mão, você imagina. Mas aí, voltando, né, aqui ao plano físico, tá? É, tentar mudar isso, sabe? Ter caído nessa situação, porque eu caí dentro dessa situação também. Na época, eu vim, na hora que falaram comigo esse tal roxo, eu, nu, que é isso? Deu nu, uma marcada no meu cérebro, sabe? Do que a energia desse cara trouxe para mim naquele momento, né? Mas não tinha como eu perceber, né? Não tinha como perceber, né? As convicções do meu cérebro era é, com os padrões, né, daquela época, que os meus pais me falaram, sabe? Então, assim, desde pequena eu me sinto uma pecadora, né? Então, é, aí, sabe? Acho que, poxa, eu acho que de repente, acho que é por isso que eu tô aqui no planeta nesse momento. Acho que é por isso mesmo. Pra de repente mostrar um lado da história que, que a todo momento ele é um terror, sabe? Aí esses dias atrás eu peguei um pequeno documentário que levou lá, lá antes da história contada, sabe? Aí me levou pra lá. Nossa, bateu tudinho, cara. Na, na existência do universo, a nossa galáxia e já mais após a nossa galáxia, várias outras galáxias, é, se deu início um choque num ponto do escuro. Então, ali, de repente, esse lado que deu esse choque começou a criar imagens. E de repente você vê imagens, sabe? Não só da época do Egito, né, que tem essa marca aqui no planeta Terra, sabe? É, da percepção da forma de eles se colocarem como deuses. Ainda bem que pelo menos não estão tendo aquele monte de escravos, né, que eles tinham lá para poder limpar as coisas para ele. Então, assim, já está deixando tudo limpinho, né? Tá de boa, né? Então, cada um toma conta do seu e, né, vão abaixar um pouco o eguinho para quem que acha, se acha que vai, né, se impor como o que controla tudo. Não, aqui não. É meio bem papo assim. Será que vocês estão entendendo? Sim, eu acho que sim. É, se tem essa história aqui no planeta, existiram civilizações aqui no planeta. Começar a olhar aqui os minutos aqui para não ficar muito longo, senão eu não consigo passar eles pros canais. Eu quero passar isso pros canais, sabe? De repente eu acho que todo mundo tem o direito de ter a percepção desses dois lados que são montados nessa dualidade,
né? Bem e mal, luz e trevas, homem e mulher, sabe? Sim. É, então, sabe, perceber que eu estou vibrando hoje, consegui estar vendo pais, sabe? Super amando seus filhos. Nó. O que eu mais fui contra o que aconteceu entre eu e meu pai. Isso não é vitimismo não, tá, gente? É porque, né, foi ponto marcado do universo, tal. Então, assim, um pai amaldiçoar a filha que desejou que ela tivesse morrido, né, porque ele queria um filho homem, né? Então, novamente, também faz parte desse impacto, né, do negativo que foi gerado em cima de mim em relação a isso. Então, eu estou aqui no planeta Terra. Eu estou aqui. Eu, oh, eu estou aqui, sabe? E estou amando estar aqui. Pô, sabe? Eu perdi as contas por milhões de vezes. Tudo queria me levar a que eu me suicidasse. Quem sabe todos nós podemos quebrar o que. Aí, dentro dessa história, desse documentário de semana passada, que está lá na minha página, aí, é, desse processo de evoluções, né, de algumas galáxias que passavam também, porque constantemente, gente, o ciclo, ele é um ciclo. O universo não é parado, não. O universo são ciclos, sabe? Pelo que consta, só o nosso planeta Terra tem 36 milhões de anos, sabe? Então, assim, há mais mistério entre o céu e a terra que explica a sua filosofia, tá? E ainda, essas imagens são imagens do que estão se também em luz, começando um novo ciclo de seres que vão evoluir, chegar o momento de falar assim, não, é, apesar de tanta bagunça, tanta sujeira, tanta falta de, sabe, de sentir, sabe, de gostar de estar no planeta Terra, como humana, como mulher, sabe? Ai, mesmo que meu corpo físico esteja desse jeito, mas só de sentir a minha presença mulher no planeta Terra, nossa, eu vivo demais a conta. É, minha câmera virou aqui, tá? É, eu acho que eu vibro, eu acho que todo mundo já está começando a se sentir, sabe, que vocês estão presentes, todo mundo, nós, todo mundo estamos presentes aqui do planeta Terra, gente. Nós somos as imagens, tá? Tentem se perceber, sabe, de repente, do início, do início. Não, vamos começar do início dos nossos pais, né? De onde nós viemos dos nossos pais? E de repente, eu estou aqui. Cada um de nós estamos aqui. Isso para mim é um milagre, sabe? Para mim é um milagre. De repente, cada semente é um ponto de luz que é gerado dentro de um homem e
ao ser acolhido no- pelo útero materno, né? Eu tenho 3 filhas, elas foram acolhidas dessa forma. Eu não deixei de acolhê-las. Eu acho que você também. Ai, é, sabe, é um movimento muito bonito, se de repente a gente analisar de como começou o nosso início. É, desse toque que de repente emana a luz. Então, é por isso que todas as mensagens que eu recebo, elas sempre me conectam com isso, sabe? O princípio vem do homem liberar de uma, sabe? De um ponto dentro do cérebro, sabe? É, assim, é por isso, é no ponto que ele libera as estrelas. É por isso que somos chamados também de semente das estrelas, sabia? Porque tudo vem de um ponto cósmico de repente deu a energia ali, pô. Sempre vai haver, tá? Essa dualidade, viu? Sempre vai haver isso. Essa dualidade de escuro se abrindo em luz. E só dessas duas fusões. Ai, é dentro do universo. Com isso, eu sei que é é muito longe. De repente, né, tá aqui no planeta Terra e você tá, sabe, sentindo esse lado, né, que se coloca, né, que é esse todo negativo, de repente ele cria luz. É, sabe, vocês estão entendendo, gente? Mas é tudo perfeição. Renato Russo, nossa, é tudo perfeição. Não, gente, não é porque o Renato Russo é minha chama gêmea, não, tá? Porque, pô, a cabeça do cara era, sabe, ele. Você sabia que ele é o profeta, né? Quando a pessoa ela transmite vários tipos de informação naquela época, na hora que ele cantava, você, gente, esse cara tá cantando Paulo de Tarso, mas isso é religião. O que esse cara tá querendo dizer com isso? Né? Eu curti, nossa, ele, ele me deu um ponto de visão assim de eh, dentro do conceito religioso, uma pessoa de repente assim vocalizar uma mensagem de amor, entendeu? Não, ele foi perfeito. Ele foi perfeito na vocalização dele da mensagem de Paulo. Se fala muita coisa de Paulo, a gente não sabe. A gente não sabe. Foi tudo modificado, foi tudo, sabe? É, é, tudo no hoje em dia a gente não tem sentido. A gente está começando a ser introduzido nos papiros originais agora há pouco tempo. E as informações são muito fortes das diferenças, das inconstâncias que se tem, sabe? Dos papiros originais já traduzidos dentro dos dialetos lá, sabe, do Oriente Médio. Então, assim, a gente está sendo introduzido à verdade já faz algum tempo. E, e de repente, sei lá, né? Como é que é, gente? E a verdade vos libertarás. É um negócio assim, né? É, como é que é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. É isso, não é? Então, é o direito de todo mundo. Oh, Jesus está aí, sabe? Jesus já está aqui há muito tempo. Ele não vai se colocar.
em exibição, sabe, assim, explícita. Pô, vocês estão matando criancinhas. Eu não quero mais saber, eu já tenho tempo que eu não olho notícia de Gaza, sabe, eu, eu introduzi dentro de mim mesma, sabe, e comecei a perceber que eu tenho essa liberdade de pensamento dentro de mim. Eu tenho essa liberdade de poder questionar as coisas e não querer aceitá-las da forma que elas estão sendo impostas, que continua a se trancafiar Jesus dentro de seus moldes que vocês colocaram ele como um assassino, entendeu? Se vocês prestarem atenção no real dentro da história, peraí, tá, livrinho de história, tá? Salomão também matou, papapá, papapá, guerra, tá, sabe? E assim, é um local onde que viveu um homem há 2000 anos atrás, que na última informação que eu tive pela Torá, não aprofundei, tá? Porque não vou me agarrar em caixas. O que me interessar, pô, eu vou lá, pego, sabe? É o que me chama atenção, né? Para poder, de repente, passar, né? As informações de uma visão espiritual em cima de todos esses dogmas até hoje existentes no planeta, tá? É, é só Deus das guerras? É. Que Deus monoteísta é esse que é um monte e todos eles são das guerras? Eu não acredito nesse Deus seus. Não vai haver mais essa ideia, tá, de criar um ser assim, sabe? De uma fusão, né? Ô, gente, vamos começar a pegar esses átomos e fazer tecnologia avançada para poder limpar o nosso planeta. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Eu tô aqui, ó, 2025. Eu já quero começar a ver o pessoal já começar a diminuir a voltagem lá né, da inteligência humana. Eles são primeiros. Não sobra nem o branquinho, puf, some todo, tá? Então vamos começar a distribuir isso aí. Esse lance dos veículos aí, transmissão, né, conjunta, difusão elétrica, né? Foi bom, mas já podia ter diminuído bastante lá o projeto dos. Será que é obra dos largatão? Porque todo mundo tá cansado de saber disso, né, gente? Esse vídeo que eu assisti há poucos dias atrás, falando que tá, Lenúria, Atlântida, tá, as civilizações extraterrestres que vieram, sabe, trazer símbolos de energia, pô, sabe, a galáxia, essa nossa galáxia, ela ficou maravilhosa, sabe? Antes lá de dinossauro, aquela coisa toda, eu acho que foi bem, antes dos dinossauros, não tinha dinossauros naquela época, não, né? Também não sei não, tá? Dragão ainda não sei não, mas a gente vai chegar nessa ideia de dragão, tá? Ela, sabe, na lógica, a ideia de dragão é o é com isso
que eles fizeram, né? Lenúria, Atlântida, ele equilibrava o planeta em energia, por isso, sabe? A vegetação crescendo dentro dela, a vida, já havia pássaros e tal. É, e será que a gente também foi através desses símbolos de energia que surgiu o homem e a mulher no planeta? Mandalas, sabe? De repente, aí, fusões dentro do universo. Gente, é muito louco isso, é muito louco isso, sabe? Atlântida Nelônia, Núria. Ai, o poder cósmico, o poder cósmico, sabe? De energizar todo o planeta em uma situação assim, sabe? Tá, ponto. Humanos, homem e mulher no planeta, e de repente aquele monte, né? Gente, pintou uma faísca, pum, abriu uma onda por tudo quanto é canto, entendeu? Quando pinta a faísca de um sagrado masculino e um sagrado feminino, numa, numa visão cósmica, sabe? De abrir assim a mente, assim, eu, sabe, dormindo e de repente, pá, veio uma visão assim, eu não tinha ideia que isso era uma visão cósmica, sabe? Era um rosto. Ai, sei. Tá, meu Deus. É você, né? Tá, mas e nisso, nesse ponto aonde que eu tive em minha mente, né? Essa forma humana de um homem escrito, esculpido, sabe? Na minha frente. Né? É por isso que é muito louco isso. Ai, terra, planeta, água. Terra, terra. Vou descer pra terra. Ai, não, esse negócio de viajar na última astronave, não. Eu quero ficar aqui eternamente, sabe? Eu quero ficar aqui no planeta Terra eternamente, porque de repente hoje eu tô vendo situações começando a serem diferentes, né? Do que eram os relacionamentos de pais com os filhos, e de repente foi pai com filho. Nossa, eu quero ficar aqui no planeta Terra, sabe? Vibrando essa visão, sabe? Que eu tive nesses momentos, sabe? Não, eu quero que meus filhos sejam felizes. Eu não sabia, de repente eu vim deles, não, eu vou lutar para que os meus filhos, as minhas filhas sejam felizes aqui no planeta Terra. Eu não tinha ideia que isso é a manipulação dos. Como é que é? Os lagartinhos, tá, gente? Isso foi. Aí, como eu estava explicando, tá? Surgiu, mas só que essa civilização, ela não entrou em fase de evolução. Ela é uma civilização e de repente que teve condições de criar naves, sabe? Fazer fusões de energias com o intuito de, né, de destruição, sabe? Então chegou essa civilização aqui, atraído pela luz que o planeta Terra estava emanando. E como o instinto deles é destruição, então, e principalmente, o homem, ele tem essa carga muito pesada dentro dele, entendeu? Todos vocês homens.
tem essa carga muito pesada com esse vínculo, sabe? Porque mexeu com o equilíbrio, tá, do planeta Terra em harmonia, sabe? Então veio com um choque assim de dis- distorcer, né? De gerar, acho que a todo momento esse lado. Então vamos levar para esse ponto, a todo momento esse lado do yin yang, do equilíbrio perfeito, sabe? Levando embora, sabe? Todo esse tipo de conceito que foi gerado, ao qual o homem teve que acreditar por anos de condicionamento, né? Porque como eles é ter um casinho lá que apareceu uma fêmea, sabe? Já com esse vínculo de um olhar para o outro, se sentirem é, é, mesmo. Será que ali começou a se gerar? Porque é o único que eu vi até hoje que há dentro dessa esfera dessas civilizações, né, que está aí, que destrói, que, sabe, detona mineração, tira os nossos cristais, entendeu? Tentando de toda maneira, Ennios, sabe, destruir esse planeta. Começa a perceber isso, gente. O que nos alimenta, o que nos fazem, sabe? Vibrar em saúde, sabe? Vibrar em positividade. E de repente, sabe, dessa forma que tá, se vibrar e se curtir, e, sabe? De, de repente eu estou me mostrando também em beleza, sabe? Do meu jeito, sabe? Com habilidade. Estou me sentindo em beleza, sabe? Como uma mulher, sabe? Realizada. De uma certa forma, sim, eu sou. Tô aqui, sabe? Passando pela situação que eu tô vibrando, quero sim a minha prosperidade, eu quero ortogar o meu direito de primogênita, tá? Então, assim, eu sou primogênita, né? E isso foi até, sabe, um passado lindo, maravilhoso que eu tive em minha vida também, sabe? Depois teve mais um, né? Teve mais um. Foram três. E jamais foram assim. Jamais foram desse jeito. Né? Jamais foi dessa forma de conectar, desse jeito. É, então, é o que está sendo mais bonito. Sério, sério. Eu tô amando isso. Eu estou amando isso, sabe? É, essa lembrança de nos vermos semelhanças, né? Ali um na frente do outro. Oh, maravilhoso. Eu jamais. Como? Tá, por eu ser mais velho mesmo. Como que eu poderia imaginar que aquele momento é mesmo com essa diferença, né? Se tornaria assim. é, semelhança. Não tinha. E de repente, hoje, isso faz sentido para mim. Que aquele momento, a imagem que eu vi ali, ela se tornou semelhança na minha frente. E é por isso que eu entendo, né? O não reconhecimento. Ele
Eu tinha 20 anos, 21 anos na época, não sei se de repente na mesma idade teve o mesmo reflexo, sabe? Aí agora é ele que tem que perceber. Eu não vou, sabe? É, só rezando. Não. O que é que eu falo a todo momento, gente? Não colocando isso, sabe, como tema, é totalmente livre para poder decidir. Como eu tenho a minha, sabe? É uma visão, não se tornou mais visão, se tornou real no planeta Terra. Olha como que isso é louco. De repente, tem milhões, estão se colocando muito poucos em termos de serem reais, que estão tendo essa união no planeta Terra. É, mas será que é isso? Né? Ou gerar um ponto quanto, sabe? E de repente fica pensando, ó, eu vi uma geração do ponto quanto e de repente tá aqui na minha frente hoje, sabe? Então, isso é a árvore do conhecimento, cara, tá? É por isso. Já que foi escancarado, né? Já que ficou tão escancarado. Então, assim, por isso que não dá. Eu sei, eu tenho a minha percepção quando eu, né, é, tô fora, né, tô fora não, tô assim, mais presente, né, assim, dentro da situação, vendo, tendo a noção ainda, nó, pessoa, não, seria um salto muito grande, né? Só de começar as pessoas. Nossa, gente, obrigada, obrigada. Só de começar a fazer as pessoas perceberem, gente, vamos tomar conta do nosso planeta. Nós não vamos para Marte, não, viu? Nós vamos ficar aqui. Eu quero ficar aqui no planeta Terra. Eu quero começar a cuidar desse planeta, sabe? É, condenar, condenar mesmo, sabe? Eu tô falando sério. Isso é caso de justiça em plena, sabe, divulgação a todo momento. Gente, nós temos que proteger nosso planeta Terra, sabe? E há uma devastação de uma mata nativa. Oh, nossa, cara. Você consertou? Eu queria que você consertasse, tá? Porque acho que nós vamos dar um jeito de consertar isso, né? Vamos fazer o certo, gente? Tá, nós vamos fazer pista, sabe? As pistas pegando no alto da montanha. Aí vem com a estrutura toda armada, tá? Sem destruir. Aí vai ser aquela pista com aquela enorme por baixo dela, sabe? De repente você chega do avião de algum lugar que queira, né? Do Havaí. Deixa eu ver aqui. Jamaica. Ai, não sei. É, de repente eu ia voltar na Jamaica. Nossa, do México. Das, dos conhecimentos das civilizações maias, sabe? A explosão que é você estar conectado a uma energia, né, que está aqui nas Américas, nas nossas Américas, aqui, ó, Brasil, é nas Américas, tá, gente? Do lado de baixo. O que existe do lado. Acho que vocês não lembram dessa música, não, né? Tem uma vez que o Ney Mato Grosso ele tocou isso, de repente agora pode começar a fazer sentido, tá? O que existe do lado de baixo do Equador, as Américas. Ai, pena que a África ficou lá em cima, nossa, sabe? Mas a África, acho que dentro dessa visão do Oriente Médio, dessa parte de cima, né, da linha do Equador, em termos do que eles geram,
porque estão gerando ainda, né? Esse trem dessa política aí conservadorista, sabe? É uma geração de uma forma de impositora. Se você não obedecer, você vai para lá. Filho, não adianta não, pode tentar me matar do jeito que quiser. O pai me condenou ao suicídio, sabe? Só eu que posso me matar. A não ser assim, né? Na forma certa, do tempo certo, a hora que eu perceber assim que tá tudo lindo, maravilhoso, assim, os meus avós morreram com 96 anos, tá, gente? Então, assim, eu tenho no meu DNA e quero restaurar isso aqui, sabe? Tornar isso assim bem, sabe? A minha tia, há pouco tempo atrás, ela faleceu com cento e poucos anos, viu? Então é uma família um pouquinho longínqua, né? E eu exerço meu direito, tá? Dessa minha herança vinda dos meus avós, tá? Com essa linhagem, tá? Que é, acho que é dentro da sabedoria indígena, né? O qual eu sou descendente também, tá? Então, assim, ela vem, sabe? Com essa energia da longevidade, mesmo em corpos humanos, né? É, pessoa, nossa, 700 anos, mas aquilo ali era porque era um homem, né? O cara tinha que ser o exterminador do, né? Tem aquele monte de filho, não é o caso, tá? É uma outra forma, uma outra visão. Você vê, né? Como é que é o livrinho aí que tem a visão do cara que viveu 700 anos, porque ele tinha que ser um reprodutor, né? Então, você vê como é que é pesado o lance da história aí, né? Então, e, e hoje, os homens eles não são reprodutores. Um homem se sentir assim, amar os filhos, sabe, da forma que ama, emana, brilha a, a expressão dele de amor pelos filhos, as meninas, sabe, lindas. Desculpa, mas eu não fiz por maldade. Olha o que, que eu vi nisso aí. O pai que faz tudo pelos filhos, sabe? Nossa, e ele tem tudo não, sabe? Aquele pai assim que manda. Pá. E eu tô lá com o filho, faz isso pra mamãe. Aí daqui a pouco a mamãe tá em casa, sabe? Uma vez só. Ai, eu curti isso, eu curti, sabe? Eu sempre tratei minhas filhas assim, né? Minha batatinha, as minhas três super poderosas, sabe? Eu sempre assim, eu curti esse lado de passar para minhas filhas, assim, principalmente quando foi na época das três super poderosas, minha lindinha, meu docinho e minha florzinha, sabe? Mas assim, eu não gosto de colocar, tá? É uma pá, não, porque até nisso, de repente, acho que já gerou um pouco de ciúme também, sabe? Porque a florzinha queria ser a lindinha, a lindinha queria ser a florzinha. Não, eu sou tal, sabe? Já começou a surgir uma certa. Eu não, vou parar com isso. O negócio aí é porque as três são irmãs super amiguinhas, gente, sabe? Uh, nossa, uh, acho que eu tava começando a quebrar a matriz, né? Nossa. E hoje eu sinto que isso foi gerado em um monte de, sabe, seres depois que nasceram aqui no planeta, já gerando esse vínculo de amar seus filhos, amar um ou outro, entendeu? Sentir essa história de amor. Como que é essa história de amor, né, de um homem e uma mulher que se unem, tá? Um ao outro em pureza, sabe? Então, assim, mesmo eu não tendo vivido isso, hoje eu já vejo esse monte de casal. E vocês não vão destruir isso. Não vão, sabe? É,
a forma de cuidar dos seus filhos, sabe? De dar as coisas para seus filhos, de plantá-los de conforto, de, sabe, tudo bonitinho, tudo ajeitadinho, os quartos tudo bonitinho. Os casais assim bonitos um ao lado do outro, sabe? É, também, independente, estão aqui vivendo. E aos poucos acho que tá acabando, né? Os conflitos, sabe? Então eu acho que todo mundo, na hora que escutou meu grito aqui, eu acho que bateu em todo mundo também, porque eu tô segurando muita coisa aqui dentro desse condomínio. Uf, tem muita energia aqui que, sabe? É complicado. Eu tô vivendo dentro, sabe? Na minha realidade, no meu corpo físico real aqui, eu movimentando, agora não, agora eu tô em conexão, gente. Isso dá para vocês entenderem, eu tô em conexão. Eu tô com a análise, tá? Do que é gerado ao meu redor, sabe? Dentro de cada espaço, entendeu? É a forma que estão me vendo, sabe? Já, eu sei disso, eu me abri mesmo. E isso não é só comigo, não. Isso é com várias mulheres. As mulheres têm direito de se sentir, porque nós mulheres sentimos isso a todo momento. Nós que temos essa percepção dentro de nós, que somos mulheres ultra sagradas, que passamos por todo tipo de, sabe, de absurdos, nos sentindo mulheres, sabe? É, até mesmo como mulheres, nos odiando como mulheres, por passarem por tudo isso. Não só eu, na minha época, foram várias mulheres passaram pelo que eu estava passando. Querendo sair desse nojo, sabe? Tava se tornando podre. Tava se tornando podre, sabe? Tava invadindo tudo, tal de sexo livre. Ou eu nem sabia disso. E hoje eu sei por que nossa geração, sabe? Algumas gerações futuras, e de repente até mesmo, sabe? Eu não vou falar. Vivemos esse, esse, sabe, esse lance que foi jogado dentro do planeta com um tal de amor livre. Mas que amor livre é esse? É todo mundo dar para todo mundo? Sabe? Não haver respeito, mas é de, desse contato, sabe? Dessa, desse, gente, um contato sexual entre um casal, ele, ele é a conexão, ele é a consumação, tá? Do, do, das energias que aqueles dois casais eles estão gerando um com o outro, né? É, e essas conexões, elas vêm muito a gente trabalhar, a gente tem que trabalhar todo o tempo. É muito negativo que eles moldaram, sabe? Eu vou ser sincera, todo o sangue derramado no planeta Terra é uma forma de destruí-la. Vocês estão entendendo isso? Todo sangue, independente de onde seja, que já esteja lá queimando, todo sangue derramado no planeta Terra é um ponto negativo para o universo, tá? Então, lá em Gênesis tem uma. Lá tem umas fotos, né? Como que era o Éden, o paraíso, os reinos, tá? O reino selvagem, é isso mesmo? Ou é o primeiro reino humano? Não, acho que foi primeiro o reino humano, né? O reino humano, aí veio o reino doméstico. Não, gente, como é que é? Alguém me fale, por favor. Ajuda os universitários.
Deus universitários, me explica, Freud. Eu quero que você me explique, Freud. Ai, eu queria tanto que Freud me explicasse, cara. Sabe, eu queria muito que Freud me explicasse. Ele, nossa, a alma de Freud, meu Deus, tá? Então vou mostrar o que hoje é a alma de Freud. De tanta maldade que o corpo físico dele gerou em milhões de seres humanos. E como se diz, teve seus discípulos para poder gerar também o mesmo, sabe? É, será que ele foi também um ciclo que pode ser um ciclo para mais aprisionamento do planeta, né? Porque um homem só ter um vasto de seguidores, né? Porque praticamente Freud é uma forma de se seguir uma psicologia, né, gente? Se segue a psicologia dentro da teoria dele. Choque elétrico, sabe? Logotomia, o cara tá lá vivo, sabe? O cara tá lá cutucando o cérebro dele, sabe? É, ainda bem, né, que pelo menos os psicólogos não fazem isso mais, né? Foi quando que os psicólogos pararam de fazer isso, gente? Barbacena. Nó, Barbacena dói, 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 dói. Eu não sei se foi um dos últimos lugares, né, aonde que se cometeu bar- as barbárias da psicologia Freud aqui no Brasil. Acho que teve outros também. Nó, aqui em Minas Gerais passou, se tem essa história, gente. É, trava a mente, né? É uma coisa que trava a mente. Freud, se você for analisar, ele tem uma mente travada. Ele simplesmente, ele agiu dessa forma no planeta e vocês ainda acham que Freud é o pai da psicanálise. Olha o que o cara gerou de uma espiritualidade negativa. Aí vocês podem também, dentro da psicanálise, porque vocês têm um conteúdo mais completo dessa psicanálise de Freud, né? Então, assim, vocês sabem que na Segunda Guerra Mundial ele usou homens, mulheres, crianças como experimentos. Vocês se imaginam o que Freud fez com judeus, ciganos, com crianças, sabe? Naquela época, vocês imaginam? Vocês têm a capacidade de sentir que isso foi gerado no campo. E, para te falar a verdade, de repente eu posso até abrir esse campo quântico negativo como uma análise que vocês têm que ter de o que se torna não reconhecer que isso fez parte de uma espiritualidade, mas porém negativa, por isso que ela, sabe, ela vai comprimindo mais ainda, porque é uma não polaridade somente negativa. Foi negativa, né? Aquele monte de guerra, todo mundo do Japão, ao mesmo tempo Vietnã, ao mesmo tempo Holocausto, sabe? Juntou ali, sabe? Aquele país cristão, aquela região cristã, sabe? Gerou aquele vínculo, sabe? E com a bomba atômica, né? Aqueles soldados daquela época, aquele povo, aquele, sabe, aquele orgulho, sabe, de vamos acabar com a guerra, matando, chegando lá, matando, a gente acaba com a guerra, entendeu? Pá, 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 e mata de um lado, mata do outro, e tava acabando com a guerra, sabe? Né? Então,
Era a bomba atômica, tá, gente? Muito engraçado aquele lance do sol. Eu ri demais da conta, gente. Eu ri demais. Ontem eu tirei o disse só pra zoar. Eu quero jogar fora. Não, não é isso. Não é isso. É jogar assim, sabe? Tirar, tornar macia esse monte de coisa que tá acontecendo aí. Colocar um pouco mais de consciência na cabeça do pessoal, sabe? Sem ideologizar nada, jogar na lata mesmo. Ou vocês estão sendo. Que tipo de pensamento é esse que esse pessoal tá tendo hoje em dia, sabe? É, é de uma forma assim. Vocês realmente querem mandar, mandar nos outros? E de repente um tá mandando no outro. Não é assim? Tá, então você vai fazer isso? Vai, vai. Não, nossa! É, as bonequinhas infláveis, né? Então, então assim. É, gente, tem. Nossa, que coisa horrorosa isso, né? É, mas eu acredito que de repente. Eu acho que tem isso também. De mulheres ainda está no vínculo de se sentirem como uma mulher infrável, sabe? Ou não? Espero que não. Espero que não. Mulheres já foram fetiches, sabe? Um homem tinha um fetiche com a mulher, sabe? Ela podia estar onde que for, principalmente se ela fosse virgem, sabe? Aí teve uma época minha que não foi só eu, não. Foi só eu, não. Foi um monte de menina naquela época ali, ó, sabe? Sem saber de nada, inocente, virgens. Puf. E tchau você, todo mundo é doidão, sabe? Todo mundo é doidão. E saiu aquele monte de menina doida, sem saber o que fazia da vida, sabe? Nós ainda nos eram criadas naquele vínculo assim de segredo total, sabe? Não se falava nada sobre assunto de sexo com as filhas virgens. Nossa, tinha que casar inocentes, sabe? A gente não tinha informação nenhuma, não. Então, assim, quando eu fiquei menstruada, nossa, eu tô esperando a minha mãe falar comigo até hoje o que é menstruação. Ela nunca falou comigo. Meu pai que chegou perto de mim, assim, eu fiquei sabendo tal, o que aconteceu. Oh, meu pai foi bonitinho demais. Eu fiquei sabendo o que aconteceu com você. Agora é você, mocinha, mas de toda maneira, a sua mãe que vai conversar. Nós tínhamos uma divisão, sabe? Sua mãe que vai conversar com você sobre esse assunto, tá, filha? Aí eu acho que ela me chamou de filha. Eu, agora eu tô percebendo isso, você me chamou de filha naquele momento. Tô esperando minha mãe conversar comigo pra me falar o que é menstruação até hoje. Será que ela vai conversar comigo ainda sobre isso? Não sei. Ai, gente. De onde surgiu esse lance de mulheres fetiches na vida de homens? Sabe? Principalmente foi assim. Nó, se for realmente isso, foi horrível. E por mais que de repente possa ter sido isso, entendeu? Desculpa. Mas tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. E é aqui agora nesse momento. Então, por mais que tenha tido, né? Porque já vai. No, tá lá os bichinhos mexendo. As travinhas, né? Ou na hora eu sinto, cara. Na hora eu senti. É, com vínculo de almas gêmeas, tá?
É, é, tá, sinto muito, mas é. Então, é, esse vínculo, por mais que tenha sido, não sei, de repente, será? Você veio com esse ponto, você acatou esse ponto de ter um fetiche com uma virgem e de repente fui eu que surgi e você realizou seu fetiche. Então, eu não sei, porque naquele momento também eu não senti isso de você, sabe? É, foi muito lindo que nós dois vivemos naquele momento, nossa, sabe? E eu posso te falar, eu sou feliz até hoje. Porque esse foi um dos momentos felizes que eu tive na minha vida. Foi o primeiro, entendeu? E por mais que. De repente vai cair na rede, né, gente? Quem sabe? Chega, ele me conhece. Oh, eu tô te conhecendo. Beleza. Eu acho que o que eu fiz. O que eu fiz depois de 20 anos que eu voltei a vê-lo de novo. E ele falando sobre o filho dele, que tinha tido mais uma filha, sabe? Eu deduzi que realmente ele voltou para a mulher dele, esposa, né? Porque aquela época era bem condicionado, casava-se em igreja e tal. Então, assim, se ele era desquitado, ele teve todo esse, né? Da época, casar em igreja, pela situação, pelo que parece, a situação dele era uma situação, assim, sabe? Bem abastarda, né? Então, assim, então foi uma coisa, assim, bem do paradoxo ortodoxo, né, gente? Bem aquele, assim, aprisionamento mesmo. Não tem essa homem, não se divorcia. Casais não se divorciam, sabe? Querendo ou não, tem que ficar junto, sabe? E até a morte não separe. O que Deus uniu o homem não separa. Viu? Então é bem pesadão o questionamento, sabe? Do que ainda se tinha vínculo, por mais que estava tendo moderninho, meio hippie, aquela coisa toda, mas se tinha esse paradoxo bem pesado, sabe? Esse tipo de concepção que se tinha na época pela. Naquela época ainda não tinha torre aqui, não, né? Não, não tinha, não. Não, não, peraí, já tinha, já os obeliscos já estavam aqui, viu, gente? Diz que o obelisco é um dos pontos leis do planeta, ele gera as energias. Então, assim, vem energia de Nelúria. Ai, brilhe em nosso planeta, retire todo esse tipo de maldade, por favor. Sabe? Todo esse tipo de conceito. Nossa. Independente do que venha a acontecer, do que possa vir a acontecer, se imagem e semelhança, sabe? É, já houve, tá? Já aconteceu. Então, e sim, é totalmente diferente. Em nenhum momento, sabe, eu tô tendo que me sacrificar, sabe, pra, pra não, tipo, vamos supor assim, eu não tô tendo que me sacrificar. Você tá entendendo? Então, é, nossa, e eu tô muito feliz por isso. Acho que houve, naquele momento lá, então provavelmente pode ter sido. Não, não foi, eu sei, eu tenho certeza. Não vou te levar a esse tipo de situação de pensar isso, tá? Então eu vou simplesmente nos libertarmos, só isso. Né? Ah, e como aconteceu em você, a todo momento,
desse lado ao qual eu carreguei do seu negativo, né? Porque aí, pelo que eu sei, nesse ponto aí, é onde que tinha aquele lance, né? Deixarás a casa dos teus pais, se unirão em um só, entendeu? Houve essa conjunção. Nem eu tinha noção do que eu carregava do lado masculino no meu corpo, que era essa maldição, entendeu? Eu não tinha. Já haviam passado isso pra mim, aconteceu isso, o pai pensou isso, sabe? Então, assim, eu sabia, mas eu não fazia noção nenhuma que era isso, sabe? Em minha presença física no planeta Terra. Então, porque criança, o ortodoxo estava lá, né? Os largatão estavam lá, né, filho? É, aquela lagarta, né? Lagartixa, né? Lagartão. Os lagartão estavam lá. Gente, esse mecanismo que, esses, que essa civilização tá, trouxe aqui para o planeta, ela é implantada em nosso cérebro, você sabe, tá? É a todo momento, acabei de perceber isso agora, ela é implantada em nosso cérebro. É muito doido isso, né? Então, ela é implantada no nosso cérebro. Porque do momento que eles fazem a geração, né, de uma ainda persistência de uma polaridade negativa, mas com eles presentes, não. Aqui agora, sabe? Que vai comandar, sabe? É, é o sagrado masculino do planeta Terra. É um homem presente do planeta Terra. Esse lado desse comando do. Porque tá impregnado na energia também masculina, gente. O lado feminino é porque a gente tem carrega a energia dos nossos pais. E, vocês dançaram, tá? O milagre foi perfeito, viu? Aí começou ali, através do, né? Não, demorou muito para ter essa conscientização de estar se gerando as estrelas, aquele ápice de luz, entendeu? De, acho que do mesmo jeito, né? O homem, ele tem a polaridade individual dele, né? O seu lado positivo, o seu lado negativo. Então, acho que é por isso que nesse momento vocês estão brigando muito entre si, sabe? Porque não se há o conhecimento. O homem, eu acho que ele está lutando ainda mais, porque ele tem muito pouco conhecimento do que é luz no corpo físico dele, entendeu? Então, assim, a luta dele para se gerar esse lado do conhecimento luz, que é o lado, assim, é, também se vê, sabe, presente no planeta Terra, conectando, sabe, nesse momento, é, é, é forte, é forte, tá? É muito forte. Porque até o presente momento, até pouco tempo atrás, o homem, ele vem totalmente condicionado em cima dessa manipulação da energia do homem, do corpo físico, da mente do homem, sabe? No total polaridade negativo. O homem até poucos dias atrás, ele, ele não sabia o que era ter uma polaridade positiva. Mesmo, sabe, é sempre assim, aquela forma assim, trancadão, tá? É, sabe, não pode sorrir, agora passa com medo. Ai, gente, perdão, desculpa, sabe? Desculpa mesmo, sabe? Por tem hora que tá agindo de uma certa forma que é,
Mas eu acho que dá para todo mundo perceber o que está ocorrendo. Ocorrendo mesmo. Aí o vídeo já tem 1 hora e 9 minutos. Oh, meu Deus. Como que eu consigo fazer uns vídeos tão longos assim? Né? Tá, então acho que já pegamos a visão. Usando o NAC é verdade, cara. Tá aí pra todo mundo, viu? Usando o NAC é verdade. Então, assim, vamos começar a perceber por que que destroem, tá? Por que que estão destruindo? Nossa, que necessidade é essa de fazer tanto tanque de guerra? De fazer tanto armamento, sabe? De ter tanta imposição, assim, impregnar militarismo, sabe, no planeta Terra, não? Porque esse lance, sabe, de da imposição das guerras. Tá dentro do. Não, mas eles não acreditam em Deus, não, tá? Pra eles não existe Deus, não, tá? O Deus deles, tá? Será que seria o retorno de Constantino? Pode ser. De repente, Constantino tá querendo voltar, viu, gente? Show! Império Romano, o Império Romano. Não, mas agora não é o Império Romano, não, gente. Agora juntou com os ingleses também. Eles não montaram nenhum império, não, mas são. O sonho deles é ter um império igualzinho, né? Igualzinho, né? Mas os tempos são diferentes, né? Aí já não é assim, aqueles, sabe, com aquele monte de anjinho, meio demoninho, assim, pendurados lá, aqueles meio estranhos, sabe? Esse negócio meio esquisito. Esses aqui agora, assim, televisivos, modernos, sabe? Mas eu quero continuar aprendendo todo mundo dentro da caixa, porque Jesus agora vai ser meu, viu, gente? Então, não vai dar pra mim poder passar lá. 11. Aí eu quase que deu 11, 11, 11. Nada que eu olhei tava 11. Uma, 11. Aí uma, 11, 22. Ai, cara, nossa. Oh. Gente, tô deixando esse vídeo aqui. Ai, aonde que eu vou colocar esse vídeo? E quem será que vai ver esse vídeo? É só luz. É só luz. É só começar a ver só luz. Todo mundo rindo, brincando, amigo. O momento é aqui, agora. É desse jeito? Aos poucos vai se mudando, vai se conscientizando, mas eu sei que é aos pouquinhos que vamos começar a perceber que realmente é como estamos nos vendo como humanos no planeta Terra. Vamos, vamos começar a perceber isso. De. Ah, não, mentira. É, vamos, tá? Tá lindo ver os nossos filhos crescendo aqui no planeta. Sabe? Nossa, com tanta oportunidade, todo mundo tá aí curtindo, viaja por todo canto, sai, passeia, vai em barzinho, shopping, sabe? Então não tem necessidade de sair fora do equilíbrio, que é a realidade que tem que ser vista de todos esses jovens aí. Não lembrando do passado, mas também não, sabe, não esquecendo, teve um momento que a gente teve jovens, sabe, amigos de raças, casais de raças diferentes. Nossa, a gente estava evoluindo de uma certa forma, assim, tão gostoso, sabe? A violência, mas ao mesmo tempo, assim, sabe, sem querer limitar ninguém, sabe? Com pouco julgamento, de repente vem rebentando esse trem aqui no planeta. Nossa, não. Fifi. A gente também é carregado do cristalino do nosso planeta, do nosso planeta. Nós todos somos carregados dos cristalinos dos nossos planetas, viu, gente? Ah, esses cristais, nó, ali é cristal pra caramba. Eu peguei um monte de ônix. Nossa, ali eu achei um meteorito. O meteorito lá tá aqui, cara. Eu não sei o que eu faço. O negócio passa de umidade. Eu fui lá, peguei do meteorito. Quando eu tirei a foto, meteorito. Não sei se é por isso que o telefone detonou todo. Mas tá ali envolvido lá no plástico, com papel alumínio, sabe? Não tá me fazendo mal, não chegou a me fazer mal nenhum, não. Tô de boa, tô bem, tô bem. Sabe? De repente, ué, é por acaso?
sei. É um irradiar de fonte de energia que possa vir a ser transformado em uma polaridade positiva de um objeto cósmico que tocou esse planeta e começou a sentir a energia dele vibrando em, sabe, afastar todos os negativos do planeta Terra. Ele vem com esse lado, é, passa por galáxias, mas ele vem para esse lado universo. O meteorito, ele vem no universo, ele não tem contato com qualquer tipo de energia, ele vem no neutro. Vamos falar que é no neutro? Ou no neutro ou no negativo. É um meteorito, ele vem com esse lado, né? De um negativo, né? Ah, e de repente eu tenho esse meteorito aqui em casa que eu faço ele gerar ao contrário, afastando todos os negativos do nosso planeta. Espiral, 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 suga o que é de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra, ai, ai. Vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo para exterminar. Espiral, espiral, espiral. Suga o que é de ruim, leve todo o mal. Então vamos começar a sugar o que é de ruim dentro do nosso individual e deixar ele embora, independente de vocês acreditem ou não, sabe? E qual crença que vocês têm, são religiosos. Vamos começar assim vamos começar a tirar, sabe? É isso que Jesus quer, sabe? Que todo mundo comece a tirar, sabe? Comece a ficar livre de todos os seus condicionamentos de pecados, de pecadores, sabe? Que nós que crucificamos, nós que colocamos ele lá, então nós temos que continuar infelizes, chorando porque nós matamos Jesus, sabe? E ter a capacidade de falar nisso cedo, que o ensinamento dele já era para tirar os pecados que estavam lá naquele mundo. Então, você acredita que, mesmo que eles tenham feito com o corpo daquele homem, né, em Auschwitz, há 2000 anos atrás, mesmo que eles tenham feito com aquele homem o que eles fizeram com o corpo físico deles, o que eles fizeram, é, você acha que vocês conseguiram tirar a luz do conhecimento, sabe? A luz do, do saber, do emanar amor incondicional, de trazer para o planeta Terra, junto com Maria Madalena, o emanar. Oh, Maria Madalena não é o emanar. Nossa, o nome dela agora que surgiu, gente, em aramaico. Já não é mais da Torá, não. É da própria língua, da próprio dialeto do aramaico. Nossa, o nome dela é, ai, nossa, Magdala, sabe? Ou, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Maria, Maria Madalena, sabe? Fazer um, de uma mulher, sabe? Em várias mulheres, a imagem de uma pureza, sabe? De um esplendor, sabe? De uma emanação de santo grau, sabe? De pureza, sabe? Você tem querendo impedir isso de uma mulher, delas poder se emanar, sabe? Em, em divina e feminina, sabe? E se sentiu todo o tempo mulher. Eu não fiz isso, sabe? Pra poder. Esse período, ele, ele foi uma vitória para mim. Quando eu consegui, mesmo sendo aos poucos, mesmo ainda caindo algumas vezes, mas eu consegui controlar o meu corpo,
do que foi colocado na época como uma doença, sabe? Surgiu um comentário da psicologia, sabe? Para as pessoas que tinham, sabe, assim, aquela, é, como se fala, falta de controle com sexo, sabe? Pá, 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 todo mundo, e não era um dos dois, não, era praticamente todo mundo, sabe? É, foi colocado como doença. Mas, então como é que se cura isso? Eu quero me curar disso, porque eu acho que eu tenho essa doença também, eu quero me curar disso, eu não quero ser dessa forma mais não, sabe? Chega, cansei, sabe? Eu não sei se na época eu já comecei a me sentir assim, não, eu sou uma mulher, eu não sou um lixo, eu não sou, sabe? Algo que tem que ser colocado à exibição, assim, igual eu fui colocada. Como? É tipo assim, nossa, uma mentalidade, uma mente na época de uma virgem, sabe? Eu era a mente de uma virgem, entendeu? Eu, eu fui, sabe? A expressão, é, principalmente em culto satânico, tá, gente? Acho que naquela época estava começando esse lance de culto satânico, tá? De se conseguir virgens, vai ter que ser virgem, tá? É, imaculada, tá? Quase. Nossa, te admiro, viu, cara? Nossa, você me respeitou muito, muito obrigado. Chama de mim mesmo, uma loucura ali, sabe? E de repente, sabe? E você respeitou, o meu não ali. Foi incrível aquilo. Foi incrível, eu amei. Eu sei. Ai, foi muito bom. É, ainda bem que agora pode, né? Nossa, então bater isso aqui é mais ou menos assim. Esse horário mesmo, né? Porque aí tá tranquilo. Vê se entende, né? Então, eu tornando real. É, eu mesmo me questionei muito como que isso pode estar acontecendo, que significa isso e todos esses momentos, sabe? A nossa conexão está aqui. A gente sempre tentando digerir amor e paz, sabe? De nos reconhecermos, sabe? Dessa explosão de amor que a gente tem dentro, dentro da gente. Você tem uma expressão de amor tão linda dentro de você, sabe? Nossa, é incrível, é incrível. Ainda bem que, obrigada, tá? Ainda bem que eu sou uma mulher que tá vendo isso. Ai, oh, nós dois somos demais, pô. Eu amei cada segundo. Te amei cada segundo. É livre. Por isso que aconteceu, foi brava, mas por isso que aconteceu e hoje eu entendo isso. É, mas não era pra ser sempre que nós teríamos que estar conversando. Não é dessa forma que eu vou aceitar. Então a gente vai ter que resolver isso. Será que como imagem e semelhança? Porque as imagens é te deixar ser. É te, sabe? Então, é,
É isso que vem, você sabe. É verdade isso? É verdade, é isso que vem? Tá, mas essa coisa que se resolve. É lógico, tá aqui, tem cheiro. Então tá, eu quero. Nossa, é tão bom sentir que perto de você eu não tenho vontade, mas eu tive que segurar, não, não podia ser. Isso que aconteceu foi uma forma, sabe, de mostrar com mais assim, mais, uma visão mais avançada do que tá ocorrendo nesse momento, entendeu? É, como se vê a todo momento como a visão espiritual, tá? Que daqui por um momento, gente, ou até voltar, os casais se unirem ali, sabe? Aquelas energias de maravilhosas, mas os dois virgens, sabe? Tanto faz o masculino, o rapaz e a menina, sabe? O homem e a mulher, sabe? Até acontecer isso de novo, de chorar, da gente ir evoluindo e já ver casais humanos, sabe? Pessoas, sabe? Lindos, maravilhosos, vivendo aqui no planeta, trabalhando em termos do equilíbrio perfeito, novamente os nossos descendentes leirarianos e atlantes, sabe? Esses são nossos descendentes, gente. Nós somos os ancestrais. Nós, aqui, ó, eu, nesse corpo que eu tô com ele aqui, humana, eu vou ser considerada como uma ancestral, tá? Dos meus descendentes já totalmente assim, voltados às energias venusianas. Não aquela coisa morma, a gente indo pro shopping, sabe? A gente andando gostoso, sabe? Do jeito que tá indo, tomando conta do planeta, deixando tudo limpinho, sabe? Fazendo as coisas tudo direitinho, sabe? Pra poder ficar assim, os lugares pra dançar. Você viu que legal? Nossa, eu vibrei. Tem um monte, gente, sabe? De local aí pra poder vibrar, dançar, curtir, sabe? Eu vou. Como é que é? É colhendo lírio, lírio, colhendo lírio, lírio. Eu achei o máximo, sabe? É, então, assim, então é sendo consciente, vivendo, vibrando, sabe? Sempre feliz, mas assim, tudo. Vamos começar a programar assim, dentro de um equilíbrio melhor, sabe? De chama gêmeas, sabe? Aqueles que vão unir e nunca mais vão se separar, nunca mais vão ter necessidade de ter outros corpos unidos ao deles, a não ser eles se completando a todo momento, entenderam? Então, assim, eu acho que isso é incrível. Eu acho que isso é incrível, sabe? Então, assim, pensar que vai começar a se haver corpos em sagrado feminino, em sagrado masculino, que vão se unir em perfeição energética, sabe? Em equilíbrio de reconhecimento como homem e mulher. E agora, nesse momento independente, tá, gente? Tá ocorrendo, não vou ser mais preconceituosa, sabe? Aconteceu dessa forma, é porque é para acontecer dessa forma. Porque a geração dele é uma geração que, nossa, é aquela assim, é as cachorras, tá? Então ainda tem muito esse vínculo dessas meninas que veio na geração da sua geração. Tem esse vínculo, entendeu? É, mulher safada, sabe? Cachorra, potranca, sabe? Então teve uma martelada muito forte aí, né? Da percepção do que é ser mulher, tá? Ser menina, sabe? Sensível, sabe? Reconhecer o seu útero, sabe? De criar as suas filhas, mães. Vamos começar a passar para nossas filhas que elas estão crescendo, mas elas têm dentro dela úteros. Isso é sagrado em toda mulher, entendeu? Sagrado.
É o berço, é o canal da vida, entendeu? Luz, luz, luz. Aí tá aí, nossas luzes, nossos planetas, cada vez melhorando, cada vez mais. Então vamos deixar de, sabe, meninas, tá? Eu vi, pareceu, nossa, que é isso? Não é assim. Então, colégio interno, dá uma mostrada ali, sabe? O que é ter consciência do corpo de uma mulher, o que ela gera, as energias, mesmo que estejam aí, sabe, em capacidade mínima, mas elas têm como se resgatarem, se começar a se sentir como meninas. Bem, eu acho que sim, entendeu? Eu acho que elas têm condições de ser, de começar a perceber que e tirar aquele que é divulgar que de repente ela pode estar gerando sem saber, entendeu? É, pode ser outro tipo de geração de energia, ainda persistência, né? Será que é isso? Jogo, caem os meteoros, mas é parte desse negativo que tenta gerar aqui um negativo, polaridade negativa forte, mas de repente eu encontrei e tô assim, pá, verde lux com ele. Então tá bom, tá bom, tá bom. 1h31 e 11h12. Gente, vamos conversar numa outra hora. Eu acho que os vídeos vão passar a ser dessa hora em diante, viu? Mais tranquilo, né? É muito mais. De repente, programar dessa forma, né? É, então tá bom. Beijo, coração meu. Não, na hora certa.